E aí, tudo bem contigo? Olha só, quem voltou? Haha, Desenhando com o lado direito do cérebro, da Betty Edwards. Quem gosta desse livro, dá um oi aí, dá um salve aí nos comentários, porque realmente, se você quer evoluir na arte do desenho, você precisa ter contato com os ensinamentos dessa professora abençoada que, com muito carinho, escreveu essa obra de arte. Esse best-seller da literatura para quem quer aprender a desenhar. Se você não conhece ainda esse livro, eu sugiro que você assista a sequência de vídeos que eu fiz nesse canal. Então, provavelmente eu vou deixar aqui num card para você entrar em contato. Tem esse é o 5º vídeo que eu estou fazendo. A minha meta, olha só, vai depender dos seus comentários, da sua energia aí nos likes. E também já aproveita e se inscreva. A minha meta é fechar esse livro, fazendo todos os exercícios junto com você. E o exercício de hoje é percepção da forma de um espaço, os aspectos positivos do espaço negativo. Olha só. 7º capítulo desse livro raro que eu encontrei num sebo. E aqui ela dá uma ilustração do cabrito montés. Então, assim, o que ela diz nessa experiência, nessa intervenção? Você precisa compreender que no desenho não existem espaços vazios, né? Por exemplo, tem a silhueta minha aqui, ó. Eu sou o ponto positivo. Vamos supor que aqui no fundo fosse um fundo neutro, não houvesse essas paredes aí. Então toda essa área aqui seria o espaço negativo, assim como o cabrito montés, ela simplifica, né? Ó, o cabrito é o espaço positivo e toda essa região, que teoricamente seria o espaço negativo, no desenho isso não acontece. Você tem que visualizar essas regiões também como um desenho, como um formato. Isso é uma habilidade para você compor, fazer as suas composições. Ela dá também exemplos do Miró, de Cezanne, que são artistas renomados, que também têm essa percepção dos espaços negativos. É por isso que ele distribui os elementos em toda a cena. Aqui um do Cezanne. Cadê? Eu vou encontrar, calma, eu vou chegar lá. Aqui, Cezanne. Também, ó, percebe que ele centraliza esse vaso de uma forma que o espaço negativo se torna um elemento estrutural nessa composição. Então, nesse vídeo, eu vou fazer junto com você o exercício que ela sugere de desenhar uma cadeira. Olha só, esse é o exercício. Desenhando uma cadeira, ela sugere você utilizar o plano visual que eu fiz no vídeo 4. Se você não sabe como fazer o plano de imagens, eu fiz e mostrei para você, é só assistir, é só acessar. E ela dá um exemplo muito legal, que é o exemplo do Pernalonga, para você compreender mais esse aspecto positivo e negativo do desenho. O aspecto negativo não é no ponto de vista pejorativo, sabe? Não é negativo de algo ruim. É porque ela até mesmo diz no livro que ela não encontrou um termo melhor para se referir a esse negativo da arte. Então, positivo e negativo é a melhor nomenclatura para você separar o objeto da atmosfera. Então ela dá o exemplo do Pernalonga. E foi legal porque eu dou aula de desenho para crianças e eu tenho uma garotinha de 7 anos e aí eu resolvi aplicar esse exercício com ela. E daí eu fui contar sobre o Pernalonga. Então eu comecei a falar sobre o Pernalonga, eu vi que ela não estava esboçando uma reação, daí eu parei e perguntei para ela: "Você conhece o Pernalonga?" Daí ela falou: "Não." Daí eu me toquei que ela tem 7 anos.
E daí eu tive que usar um outro personagem atual. Acabei usando um bichinho que ela tem de pelúcia. Mas assim, o exemplo do Pernalonga que a Beth Edwards apresenta aqui é o seguinte. Imagine o Pernalonga correndo e de repente tem uma porta fechada e ele atravessa a porta. E no desenho animado você sabe que quando isso acontece, fica a silhueta do personagem na parede, no caso a porta. Então essa silhueta, nesse caso, é o ponto negativo, porque a porta passa a ser o ponto positivo. Olha só que interessante isso. Semelhante ao cabrito montês que ela apresenta aqui no começo, né? Ela dá esse exemplo perfeitamente, olha só. Então nesse desenho aqui, o que é o espaço negativo? É a própria silhueta do cabrito. E o espaço positivo seria já o entorno, a atmosfera. Então no exercício da cadeira, que eu vou fazer junto com você, ela dá exatamente esse passo a passo, né? De você começar primeiro desenhando os espaços negativos. E como você sabe, se você ainda não sabe, eu sugiro novamente para você assistir os outros vídeos aqui do canal, desenhando com o lado direito do cérebro. Todos os exercícios têm uma função muito clara de você fazer a transição do lado direito para o lado esquerdo. O lado direito é o lado artístico, é o lado emocional, conceitual. E o lado esquerdo é o lado lógico, racional. Então, quando você desenha o espaço negativo, você meio que silencia o lado esquerdo, esse lado lógico que quer dar nome a todas as coisas. Então, quando você está fazendo uma região aleatória, que é um espaço negativo, uma silhueta que o seu cérebro não sabe o que é, ele começa a se questionar assim, mas e aí, isso não tem nome? Então é uma forma de você silenciar, porque o aspecto de um artista entrar no estado de flow, de fluxo, é justamente esse silêncio, de simplesmente perceber e desenhar sem questionar o que está vendo. E pessoas que não desenham bem é justamente aquelas que usam o lado racional, o lado esquerdo. Por isso o livro tem dezenas de exercícios para a gente fazer essa transição, para quem quer evoluir na arte, fazer essa transição do lado esquerdo para o lado direito. Por isso que a Beth Edwards dá esses exercícios para conflitar essas regiões, assim, para realmente silenciar esse lado esquerdo. E você desenhando o espaço negativo, que é o que ela propõe aqui no exercício da cadeira, você vai desenhar formas aleatórias, né? Formas novas. Então, para que isso aconteça, você não precisa se perguntar o que é aquela forma. Simplesmente você precisa desenhar o que está vendo. Porque tudo que você precisa está diante dos seus olhos. E também ela trabalha com a unidade inicial. Ou seja, se você vai começar a desenhar, muitas pessoas perguntam por onde começar a desenhar. Mas por onde eu começo a desenhar? Então ela dá um caminho muito legal também. Volto a repetir, isso aqui é um clássico do desenho. Se você quer evoluir na arte, você precisa conhecer esse livro a fundo. Ou assistir os vídeos do meu canal, que eu estou fazendo isso por você, e para você e por nós. A unidade básica é você eleger um elemento 1, a sua unidade inicial. Ela dá uma referência aqui de um barquinho, eu vou mostrar para você, olha só, ela dá essa referência. Então nesse desenho, nessa arte, eu preciso eleger a minha unidade 1, que a partir dela, todas as outras vão seguir a sua proporção. Por exemplo, vamos supor que a minha unidade 1 é essa região aqui da vela, né? Então tudo que eu for fazer pós isso, eu vou comparar com essa região aqui. Então, essa região aqui, o Sol é proporcional a que proporção dessa região? Daí eu pego uma caneta, né? Pego uma caneta e meço. Nossa, a minha proporção 1, o Sol é metade. Então, opa, no meu desenho, então o Sol é metade dessa proporção. E daí, pô, e esse varão aqui?
esse mastro, né? Em relação a essa proporção 1, ele é quantas vezes? Daí eu pego a minha proporção 1, meço aqui no meu desenho, ó, aqui é 2, vamos supor. Então no meu desenho eu vou fazer a medição, pô, se a minha unidade é 1, o mastro tem que ter 2 vezes. Aí eu faço 2 vezes, sabe? Isso para quem já desenha é meio que automático, mas para quem não, para quem está começando, é meio que uma coisa assim, tá monitorando, sabe? Você tem que forçar essa compreensão no começo até que se torne automático. Beleza? Então, bora pro exercício? Eu vou seguir com o meu quadro de imagens e vamos até o fim. Bom, e esse exercício eu vou fazer ali na cozinha. Para você que é novo aqui no canal, eu estou morando num chalé de madeira, barro e alvenaria aqui em Santa Catarina. E a gente vai descer ali embaixo na cozinha, onde eu vou fazer o exercício do nosso livro. Bom, eu deixei aqui preparado o nosso plano de imagem. Veja só, ele tem um acetato e com a caneta hidrocolor a gente desenha. Então, assim como ela pede aqui, você precisa repetir essa borda no papel. Fazer um matiz, que ela chama, que é você pegar o lápis, né, criar uma camada, um plano de fundo bem fraquinho e com o papel esfumaçando para criar uma leve camada, que ela chama matizado. E após isso, repetir as linhas horizontais e verticais semelhante a que existem no nosso plano de imagens, que vai se tornar como balizadores na hora da gente executar a nossa cadeira. Beleza? Então vamos lá. E está pronto a nossa referência, a nossa base. Veja que eu fiz um tom bem claro, porque estou utilizando um lápis 2B, mas você pode fazer ele mais escuro. Eu até aconselho fazer, para depois dar um efeito mais interessante pós. Olha só, que dá para você remover, vai ficar um destaque legal. Mas assim vai funcionar também. Uma coisa interessante que ela comenta no livro é você deixar outras folhas por baixo, criando um acolchoado. É isso que ela diz no livro, para você tornar a superfície mais macia para desenhar. Beleza? E agora é o momento da gente criar nossa cena. Eu vou utilizar essa cadeira aqui como exemplo, uma cadeira antiga de madeira. Ela pede para você colocar num fundo neutro e com um quadro, com um plano de imagens, fazer o enquadramento. Olha só, vamos ver. Então, é mais ou menos isso. Ó. Você constrói o seu plano, o seu ângulo, a partir da perspectiva desse enquadramento. Isso acontece também na sua imaginação. Eu até comento em um dos vídeos que eu coloquei no canal desse livro. Em capítulos anteriores ela fala sobre que esse plano também acontece na nossa imaginação. E a gente usa esse plano de imagens imaginativo para desenhar as ideias. Então é super legal você fazer esse exercício do plano de imagens, principalmente se você está começando a desenhar, porque com o passar do tempo isso vai se tornar automático. Então veja as linhas guias, então elas serão as nossas balizadoras na hora de transferir o desenho do plano de imagem, que será feito com uma caneta hidrocolor, que eu vou mostrar para você daqui a pouquinho. Bom, eu já estou aqui com o meu plano de imagens e a minha caneta hidrocolor Pilot, que você encontra em qualquer papelaria, para fazer o desenho da nossa cadeira. A Betty Edwards dá uma orientação muito importante, que é você fechar um olho nesse momento, para você ter uma visão apenas
2D, não 3D da referência, que isso vai facilitar você fazer o contorno preciso da cadeira. E uma outra perspectiva que você precisa ter em mente é que a cadeira ela vai sumir. Você tem que imaginar que ela evaporou. Então você vai desenhar somente os espaços internos. Olha só, essa cadeira é até legal porque ela tem esse vão, ó. Então o que eu vou desenhar, vamos ver se eu consigo colocar aqui. Eu só vou desenhar a região de fora, né? Só os espaços de fora da cadeira. Então eu vou fazer esse desenho no ângulo correto e mostro o resultado para você. Beleza? Bora! E aqui está a nossa referência. Olha só a cadeira como ficou. É para você realmente compreender a perspectiva, sabe? Desenhar somente os espaços vazios. E o legal é que ela comenta no livro, é você não se perguntar, né, o que é esse espaço, o que significa, apenas desenhe. Apenas desenhe. Ela até coloca entre aspas, é um momento para você não pensar, somente desenhar. E aqui está a nossa cadeira pronta. Veja só a nossa referência. A qualquer momento você pode consultar o objeto original ou até mesmo voltar na posição que você estava para conferir algum ângulo, alguma curva. Mas tudo que você precisa está aqui. É só comparar as linhas, né? E ela também sugere você construir uma composição mais sofisticada, assim, no sentido de que você pode pôr uma planta, você pode pôr uma luz e projetar a sombra e desenhar a sombra também no seu desenho, enfim, a composição da cena é por sua conta. E assim a gente conclui esse exercício. É legal também deixar essa observação que ela coloca de um aluno. Primeiro ele desenhando o objeto e depois ele fazendo só os espaços vazios, né? Só os espaços negativos. Olha só a diferença. Aqui é a modalidade E, o lado racional interferindo, né? Querendo dar significado a tudo. Ó, mas uma mesa assim tem 4 rodinhas, então você tem que desenhar as 4 rodinhas. Mas na perspectiva não aparecem as 4 rodinhas, só 3. Então esse é o exercício, né? Esse é o princípio dessa atividade. Você desenhar o que enxerga, não o que acha que é. Veja aqui outros exemplos que ela deixa, né? Umas cadeiras mais finalizadas, com textura, né? Um acabamento. Aqui um exercício de um aluno de uma planta, desenhando só os espaços negativos com achuras. Aqui também de um outro aluno, um baita exercício, né? Olha só essas redes. Aqui de um artista, Winslow Homer. E aqui ela deixa também uma atividade extra para você fazer essa ilustração de ponta cabeça. Desenhar de ponta cabeça. Isso aí também tem um exercício que eu gravei falando sobre a importância de você desenhar de ponta cabeça para silenciar sua modalidade E, racional. E depois fazer as partes internas, né? Primeiro você desenha o negativo semelhante à cadeira, depois com ela correta você faz as achuras e as ranhuras internas. Agora a sua vida já não é mais a mesma, porque você teve acesso a um exercício que expandiu sua percepção. A partir de então, você vai começar a observar as coisas nessa perspectiva dos espaços positivos, dos espaços negativos e o que você pode fazer com tudo isso, beleza? Então eu encerro aqui esse vídeo, convidando você para se inscrever nesse canal, deixar um like e principalmente um comentário sobre a sua observação dessa atividade, beleza? Então eu me encerro por aqui, fica com Deus e até mais!